Melhorou? Então, boa noite a todos. Vou lembrá-los, aqui na frente tem lugar, é mais barato e não tem prova depois. Eu gostaria de agradecer a presença dos senhores aqui, mais uma reunião da nossa entidade. Perdão, né? Agora nós chegamos. Gente, mais uma vez, boa noite a todos. Sempre um prazer ter-vos aqui. Vou botar a atenção no microfone. Nós temos a primeira pauta, na verdade, é uma convocação, eleição da nossa cidade, né, para mais um biênio. E antes do passado, o doutor Gaspar, né, presidiria essa reunião, é o presidente da Comissão Eleitoral, mas como ele teve um imprevisto, ele está a caminho vindo do fórum, e nós atrasamos, esperando, mas não houve essa possibilidade. Eu pedi que o doutor Ricardo, o presidente da OAB, né, vai presidir então essa sessão eleitoral. Mas eu quero dizer que depois desse processo eleitoral, nós teremos uma reunião normal, mais breve até. Samuca está aí, né, Samuca? Até o Samuca falar um pouquinho da questão dos trabalhos que estão sendo feitos em função da etapa, da parada da Volvo Race aqui em Itajaí, e o que a comissão, ou o grupo de trabalho que se reúne aqui, faz os projetos, o que está sendo feito, tentando movimentar a cidade, sensibilizar, né, o itajaiense para esse acontecimento ano que vem, né, a Fórmula 1 dos mares, como a gente tem ouvido falar. Então, eu vou chamar o doutor Ricardo, né, para ocupar, vamos trocar, né, e o senhor agora é o presidente, então, dessa reunião. Senhoras e senhores, boa noite. Lamentando a ausência do Dr. Gaspar, tentaremos, até que ele chegue, fazer o melhor possível. Agradecemos a confiança, em especial a deferência, e desde já, para que possamos iniciar os trabalhos dentro das formalidades que o ato assim exige, solicitamos a presença dos demais integrantes à mesa. Começamos pelo senhor Joaquim Felipe Anagreto, vice-presidente do SICIP. Dr. Maurício César Pereira, presidente da Intersindical Patronal. O Paulo Sabatri, desculpa, presidente do Observatório da Sociedade de Itajaí. E eu, vamos sentar. Vamos começar a trabalhar. Os integrantes da mesa são testemunhas do processo eleitoral que, junto aos demais presentes, com certeza darão a legitimidade ao evento desta noite. Declaro aberta a Assembleia Geral Ordinária que trata das eleições gerais da Associação Empresarial de Itajaí, gestão 2012-2014. Passaremos neste momento à leitura do edital de convocação, que será efetuado pela diretora executiva da entidade, dona Olga Zanella. Boa noite a todos. O edital foi publicado em dois jornais da nossa cidade, o Diário do Litoral e o Diário da Cidade, com a seguinte íntegra: ACI, Assembleia Geral, edital convocação para eleições.
ficam, através do presente edital, convocados os senhores associados para a Assembleia Geral Ordinária no dia 21 de 11 de 2011, segunda-feira, na qual será eleita a nova diretoria para o biênio 2012-2014, devendo ser observados os seguintes requisitos estatutários. As chapas deverão ser encaminhadas à diretoria com a anuência escrita de todos os seus membros, com antecedência mínima de 15 dias da data da Assembleia Geral convocada para este fim. B. Para a votação deverá ser observado o que dispõe os artigos 43 e 44. Lembrando que uma cópia do estatuto está com o presidente da mesa. A Assembleia Geral será instalada às 9 horas do dia 21 de 11 de 2011, permanecendo aberta a recepção dos votos até às 17 horas na sede da entidade, conforme o artigo 48 do estatuto. Após o encerramento, a comissão escrutinadora para a apuração dos votos proclamará o resultado, observando-se o que dispõe no parágrafo único do artigo 48. Em caso de chapa única, a eleição se dará nos termos do artigo 44, parágrafo 3º, e que poderão votar todos os sócios em dia com a tesouraria, conforme o parágrafo único do artigo 11, que no caso de chapa única será por aclamação. Pois não, doutor Ricardo. Registramos a chegada do nobre Dr. Gaspar, a quem convidamos para que venha assumir os trabalhos, porque devemos dar a cada um aquilo que é seu. Pedir uma salva de palmas à nossa comissão eleitoral, por favor. Passa bastão com jeito, Boa noite a todos. Eu quero me desculpar meu atraso em vista de um pequeno acidente automobilístico que me deixou parado no trânsito e eu tive que aguardar as formalidades legais para poder retirar o meu veículo. Então, graças a Deus não aconteceu nada mais grave, mas eu peço desculpa pelo meu atraso. A diretoria executiva efetuará neste momento a leitura de declaração do processo eleitoral assinado pela presidente Maria Isabel Pinheiro Santos e declaração da presidente indicando os demais integrantes. Obrigada, doutor Gaspar. Declaração. Declaro para fins de eleições gerais da Associação Empresarial de Itajaí que o Dr. Gaspar Laus, vice-presidente de Assuntos Legais e Governamentais da ACI, será o presidente da comissão eleitoral que comandará o processo que define a nova diretoria da entidade para a gestão 2012-2014. A Assembleia Geral da eleição ocorrerá no dia 21 de 11 de 2011, às 18 horas e 30 minutos, na sede da ACI, conforme artigo 44, parágrafo 3º do Estatuto da entidade. Itajaí, 14 de outubro de 2011, conforme o edital. Maria Isabel Pinheiro Santos, presidente da ACI. Declaração de processo eleitoral. Eu, Maria Isabel Pinheiro Santos, presidente da Associação Empresarial de Itajaí, conforme o Estatuto da entidade, seu artigo 48, parágrafo único, designo para compor a comissão que farão parte do processo eleitoral da CI, gestão 2012-2014, os seguintes membros. Dr. Gaspar Laus, vice-presidente de Assuntos Legais e Governamentais da CI. Sr. Joaquim Felipe Anacleto, vice-presidente do Sindicato dos Armadores e das Indústrias de Pesca de Itajaí e região, Sindib. Dr. Maurício César Pereira, presidente da Intersindical Patronal de Itajaí. Sr. Paulo Sabatsky, presidente do Observatório Social de Itajaí. Dr. Ricardo Isidoro Coque, presidente da Ordem dos Advogados de Subseção de Itajaí, OAB. Itajaí, 21 de novembro de 2011. Maria Isabel Pinheiro Santos, presidente da CI. Obrigada. Solicito à diretora executiva, Olga Zanella, efetuar a leitura da declaração de recebimento da chapa da diretoria gestão 2012-2014. Declaração. Eu, Olga Maria Baesso Zanella, diretora executiva da Associação Empresarial de Itajaí, declaro para fins de eleições gerais da ACI, gestão 2012-2014,
e recebi, na data de hoje, a nominata da chapa da eleição da entidade, encabeçada pela senhora Maria Isabel Pinheiro Santos, e tal documento está fundamentado no Estatuto da CI, em seu capítulo 8º, artigo 44, parágrafo 1º, que trata das eleições gerais. Itajaí, 7 de novembro de 2011. Olga Maria Baez Zanella, diretora executiva da CI. O documento tem o visto do Dr. Gaspar Laus, no dia 7 de 11 de 2011, para que a Comissão Eleitoral tome conhecimento, por favor. Obrigada, Dr. Gaspar. Nós vamos fazer a leitura da nominata da chapa que foi inscrita para a eleição da diretoria da Associação Empresarial de Itajaí, gestão 2012-2014. Presidente, Maria Isabel Pinheiro Santos. Vice-presidente, Eclésio da Silva. Vice-presidente para Assuntos Legais e Governamentais, Gaspar Laus. Vice-presidente de Assuntos de Órgãos de Cooperação, Mércio Jacobes. Vice-presidente de Assuntos de Micro e Pequenas Empresas, Walter Neves. Vice-presidente de Assuntos da Pesca, Maria da Fátima Santos Silva. Vice-presidente de Assuntos Porto e Comércio Exterior, Jair Bondice. Vice-presidente de Assuntos da Petrobras, Carlos Roberto Holliday. Vice-presidente de Assuntos, Segurança, Meio Ambiente e Responsabilidade Social, Otílio Emílio Lola Dalsoca. Vice-presidente de Assuntos de Prestação de Serviços, Marco Aurélio Seara Júnior. Vice-presidente de Assuntos de Comércio e Turismo, Marisa Reuser. Secretária-Geral, Juscelia Ferreira. Primeira secretária, Jeane de Amorim Uzana Bianchi. Tesoureiro-Geral, Cleonírio José da Rosa. Primeiro Tesoureiro, Samuel de Miranda Ois. Conselheiros: Antônio Aires dos Santos Júnior, Reinaldo Vanderbeck, Vera Lúcia Mendonça, Cádimos Córdoba da Costa, Dario Luiz Vitali, Hamilton Luiz C3, Alceu Alcides Pereira, Alceu Luiz Halber, Alexandre Gomes da Rocha, Antônio Carlos Conde Reis, Alim Rise, Bonaldo de Oliveira, Eliezer Laí Portes da Silva Júnior, Fabrício Gomes Felipe, Giovanni Genásio Monteiro, Guido Renato Miranda, José Augusto Pereira dos Anjos, José Dada, José Carlos Francelino, José Alberto Cortez, João Manuel da Silva, Júlio Alves de Sá, Laércio Batista da Costa, Luiz Carlos Gonçalves, Marco Antônio Remes Dias, Maurício César Pereira, Manuel Coelho, Mário César dos Santos, Marcos Hollenberg, Maria Regina Dalsóquio, Mercedes Regina Fornari Humberti, Odemar Miller, Orlando Ferreira, Osman Rebelo, Sérgio Ribeiro Werner, Silvio Gujomin, Rosane Rothbard, Ricardo Isidoro Cobb, sendo que os primeiros que foram nominados foram os conselheiros fiscais. Doutor Gaspar, me permita só, por gentileza. São poucas as pessoas que não se fizeram presente, mas estão representantes. Um exemplo deles é o doutor Antônio Aires, que o ministro dos Portos convocou, o doutor Antônio Aires, e nós temos diretor nosso também no exterior, uma diretora nossa, a senhora Juscelia Ferreira, da FEMEP, ela está fora do estado, mas tem representante. Então, as pessoas que não puderam estar presentes, a senhora Giane Uzana, ela está representando a CI, foi para Brasília, no encontro nacional de ferrovias. Então, todos assim com justificativas ou com representantes. Ok? Obrigado. Senhoras e senhores,
recebemos no último dia 7 de novembro de 2011, conforme dispõe o Estatuto da entidade, a chapa da diretoria da Associação Empresarial de Itajaí, incluindo diretoria executiva, conselho fiscal e conselho deliberativo. Como trata-se de chapa única inscrita, a eleição ocorrerá em cumprimento ao que dispõe o Estatuto no seu parágrafo 3º, artigo 44, que diz: em caso de chapa única, a eleição se dará por aclamação e será anexada à ata de hoje a cópia da lista de presença. Em assim sendo, eu peço a todos que aprovam a chapa inscrita uma salva de palmas de pé à nova presidência. Solicito à diretora executiva da entidade a leitura da ata de eleição da Assembleia Geral Ordinária, que após será assinada por mim, presidente da Comissão Eleitoral e demais integrantes e a executiva da entidade. A ata da eleição da diretoria da CEI, Assembleia Geral Ordinária, aos 21 dias do mês de novembro do ano de 2011, às 18 horas e 30 minutos, na sede da CEI, com a presença da senhora presidente, diretoria e comissão eleitoral, composta pelos seguintes integrantes: Dr. Gaspar Laus, vice-presidente de Assuntos Legais e Governamentais; Joaquim Felipe Anacleto, vice-presidente do Sindicato dos Armadores e das Indústrias de Pesca de Itajaí e região, Sindipe; Dr. Maurício César Pereira, presidente da Intersindical Patronal de Itajaí; Dr. Paulo Sabatki, presidente do Observatório Social de Itajaí; Dr. Ricardo Isidoro Koch, presidente da OAB Subseção Itajaí. Foi instalada a Assembleia Geral Ordinária para a eleição da nova diretoria 2012-2014. A presidente Maria Isabel Pinheiro Sandri iniciou a Assembleia em cumprimento ao que dispõe o Estatuto, no seu parágrafo 3º do artigo 44, com os associados regularmente presentes, de acordo com o nível de presença de reunião da diretoria. A chapa única inscrita foi aprovada por unanimidade, tendo em seguida o Dr. Gaspar Laus declarado eleita a chapa encabeçada pela senhora Maria Isabel Pinheiro Sandri por aclamação. Lavrando-se a presente ata, que vai subscrita por mim, Olga Maria Baia Suzanella, e assinada pelo presidente da Comissão Eleitoral e demais integrantes, a saber: Gaspar Laus, Dr. Gaspar Laus, Sr. Joaquim Felipe Anacleto, Dr. Maurício César Pereira, Sr. Paulo Sabatki, Dr. Ricardo Isidoro Koch, Olga Maria Baia Suzanella, que assinarei por último. Por gentileza, vamos pedir aos integrantes da mesa para assinarem. São 3 dias, por favor. Enquanto os integrantes da mesa presidente estão assinando, nós gostaríamos de salientar que para a lisura do processo, por isso a Comissão Eleitoral, o presidente da OAB, inclusive do Observatório Social, os demais integrantes, para que todos tenham certeza de que o processo foi feito com absoluta lisura, com muita responsabilidade. Deixamos a palavra livre nesse momento para os demais integrantes da mesa fazer algum pronunciamento. Boa noite a todos. Parabenizar a Isabel por mais esse ato de
desprendimento em assumir a Associação Empresarial de Itajaí. Todos sabem a dificuldade. Marquinhos lá, que foi presidente também, sabe a doação que é a uma entidade que é tão importante na história de Itajaí. Parabéns. Boa noite a todos. Gostaria de parabenizar o nosso presidente e dizer a ela que, como presidente do Observatório Social, recém-impulsado, o Observatório ficará sempre à disposição da associação e quero contar com ela também, porque o Observatório carece de um empurrãozinho a mais. E dizer que eu admiro a sua força de vontade, a sua pegada. Eu sei que ser reeleito da maneira que você está sendo reeleita, realmente isso nos enobrece e nos deixa muito felizes. Muito obrigado pelo grande pegada aí. Senhoras e senhores, antes de mais nada eu gostaria de registrar a minha honra de estar participando desta comissão eleitoral e transmitir também à dona Maria Isabel nossas felicitações por essa reeleição e desejar que ela repita também nessa gestão o sucesso que já vem tendo e que é reconhecido por todos, e o maior exemplo desse reconhecimento é essa eleição por aclamação, o que torna bastante sólida a sua posição à frente desta também sólida instituição. Gostaríamos de deixar bem claro que a OAB sempre será parceira e estará com a senhora nessa sua nova gestão. Pode contar conosco, e em que pese esse registro que eu tenho que fazer, a minha pouca presença nas reuniões na sua gestão que se finda, eu tenho certeza que o Dr. Gaspar muito bem nos representou, e eu já assumi o compromisso de que para o próximo ano, que é o final da minha gestão, estarei presente mais vezes para o que for possível colaborar e principalmente para fazer com que a senhora tenha uma gestão brilhante. Nossa diretora executiva vai dirigir algumas palavras também. Senhores, eu participei de alguns processos eleitorais na entidade. Todos os presidentes que vivenciei, eu tenho uma profunda admiração e sei da responsabilidade que é dirigir uma entidade como a nossa. É uma das entidades mais fortes do Estado. A gente sente quando a gente se encontra com os demais executivos, com os demais presidentes das agências do Estado. E vi o tamanho da responsabilidade da nossa presidente em compor essa diretoria. Ela procurou, de todas as formas, contemplar tanto micro, pequenas, médias e grandes empresas. E todos os segmentos da sociedade, eu não diria todos, mas quase todos estão aqui contemplados nessa diretoria, o que torna a diretoria, a nossa entidade, cada vez mais forte. Gostaria de salientar a importância dos senhores diretores, conselheiros, coordenadores, no nosso processo de participação nas reuniões, que são definidas muitas questões. As nossas reuniões são bastante miscigenadas, os assuntos são os mais variados e o interesse da entidade. E da importância dos senhores estarem nos ajudando a senhora presidente nas representações. Nós temos inúmeros compromissos, tem dias de termos 8, 10, 12 compromissos, por isso nós solicitamos a colaboração, a participação de todos para que a entidade se torne cada vez mais forte. Gostaria de salientar também que a presidente, o senhor Marco Aurélio, um homem extremamente humilde, e a grandeza do trabalho dele, a dona Jo, outra presidente que passei, comecei com o doutor Odemari como voluntária, e até hoje permaneço, e gostaria de salientar que todos são muito humildes nas suas funções. Eles procuram fazer o trabalho, às vezes, sem cacarejar muito, uma palavra simples, sem cacarejar muito, que muitas vezes eu até nem concordo muito. Acho que nós deveríamos falar mais e mais de tantos feitos e tantos desafios que enfrentamos. Muitas vezes eu até pergunto para mim mesma, o que é que uma presidente, o que é que um presidente deve fazer das 11h30 da noite até as 6 da manhã? De tantos são os compromissos. E queria salientar que a nossa presidente Maria Isabel, ela não é só presidente da nossa entidade.
ela faz parte de muitos conselhos da cidade, muitos conselhos muito importantes, e ela é presidente atualmente do comitê do Itajaí, que são 53 municípios da bacia do Itajaí. O Dr. Maurício sabe disso quando nos telefonou, né, dizendo a importância, no caso de dela estar sendo eleita novamente presidente até 2013, e ela foi pelo processo de lá por unanimidade que eu estava presente, Dr. Maurício, pela leitura que ela tem. A gente sentia que os blumenauenses queriam que a nossa Itajaí, a nossa Isabel, fosse presidente, que nos deixa muito felizes. Então ela tem mais esse desafio pela frente. Além disso, ela é presidente da cooperativa da Crebifoz, que tem 4, já está na quatro partes. Isso. São 4, são 4 filiais, digamos assim, né? Então a Crebifoz, ela vai muito bem, obrigada. Então, no caso, assim, ó, os compromissos são inúmeros, mas sentimos dessa diretoria na preocupação de todos e na boa vontade, na doação, porque isso é voluntariado. Muitas vezes, né, seu Lola, só para, assim, a gente brinca, né, o jeton vai chegar. O jeton nunca chega, né, seu Lola, né, seu Marcos? Fátima, a dona Fátima é nossa agora vice da pesca, né? Dona Ju, secretária-geral, ou teve que haver uma mudança ali em função do estatuto, né, das cadeiras. Então, nós precisamos dos senhores. A importância da participação dos senhores, porque a cidade hoje e a Associação Empresarial do Itajaí, junto com as demais entidades, me parece uma coisa só. A cidade tem entidades parceiras, o Dr. Maurício está aqui presente, da Intersindical Patronal, o Sindic é parceiro nosso, a OAB é parceiro, o Observatório Social, o Centro Lojas, Câmara de Dirigentes Lojistas, o senhor Dada não pode estar presente porque ele está emaranhado nos fios de iluminação da cidade para o Natal. Ele não conseguiu, né? Então, nós temos, assim, muitos parceiros. Queria dizer, assim, que é um desafio para mim também. Eu tenho um profundo respeito e um grande orgulho de estar entre os senhores. Essa diretoria muito me orgulha pela sua honestidade, pelo seu valor, pela sua doação, pelo seu voluntariado. Obrigado, doutora Aspário, obrigado, doutor Ricardo, obrigado, senhor Paulo, obrigado, doutor Maurício, obrigado, senhor Joaquim, porque a cidade merece o que está acontecendo aqui hoje, essa união de esforços. Obrigado. Solicito a presidente eleita, Maria Isabel Pinheiro Sandri, para sua oratória. Eu só vou lembrar a Olga que não tem aumento, tá? Então, gente, só para desconto aí, na verdade, eu quero confessar uma coisa para vocês. É a 4ª eleição que eu participo e chapa única, né, de consenso, mas é sempre uma emoção e, queira ou não queira, sempre nós ficamos nervosos aqui, é normal, até quando o Gaspar pediu uma salva de palmas por aclamação, eu custei me virar, vai que ninguém se levante a salva, vou perder para mim mesma, né? Mas, na verdade, né, pouca coisa a dizer, sempre a Olga já roubou metade do discurso, eu vou usar, né, o que eu respondi hoje para uma jornalista do Santa. Ela me ligou à tarde falando do processo eleitoral da CI e algumas informações. E o que a gente tinha, o que nós, né, qual era a plataforma, quais eram os planos para esse novo mandato, para esse novo biênio. Né? Diferente, o que eu coloquei para ela, diferente até dos governantes de município, né, do administrador público de uma forma geral, de que tem uma plataforma, que tem um plano de governo, nós não temos, até porque nós fizemos
numa reeleição, nós temos um trabalho de continuidade, né? Eu acho que é isso que fortalece a entidade, é a continuidade das ações dos presidentes anteriores, independente se sou eu ou numa reeleição, ou mesmo na sucessão, como ocorreu quando o Marquinhos deixou e eu sucedi, vice-versa, quando ele sucedeu anteriormente. A continuidade dos trabalhos, até porque a demanda do que tem que ser feito é do associado. É do associado que participa, que ali se inscreveu de forma espontânea para se associar à entidade, diferente do modelo sindicalista, que é compulsório. O nosso modelo associativista é de livre adesão, por isso a importância, por isso o quão nós valorizamos os senhores, a participação dos senhores, desde o momento que se associam, que preenchem aquela ficha de adesão, quando vem aqui à frente, naquele café da manhã, ou no happy hour de boas-vindas, dizer que estamos aqui também na entidade. Então, a demanda, o trabalho, né, o que a entidade, o que a diretoria, enfim, né, vai fazer, é o associado que demanda. E, é claro, as outras questões que acabam a gente envolvendo, que a entidade se envolve no benefício coletivo, né, esteja articulando junto ao poder público determinadas demandas tão necessárias para o bom desenvolvimento de nós, da gerência, das pessoas que aqui moram, como também das empresas que aqui estão sediadas. Mas por isso que eu disse que a Olga roubou a minha fala, e eu até, quando eles saíram aqui da primeira fila, que vieram ocupar a mesa aqui, eu me vi aqui sozinha nessa primeira fileira. E não é isso que eu quero durante esses 2 anos à frente da entidade, estar sozinha na primeira fileira. E eu até repito a frase de um presidente, o presidente da CIP, o Ronaldo, que em determinados momentos ele vive a solidão presidencial. Porque quando eu liguei para o senhor e os senhores nós acabamos convidando, olha, é para esse cargo, é para aquele, é para participar. Eu quero tê-los junto comigo e demandar junto com os senhores, porque é assim que nós construímos, né, uma entidade mais sólida. Até porque, se nós defendemos essa ideia associativista, do associativismo, de estarmos juntos em equipe, é assim que nós devemos trabalhar, né? E poucas mudanças aconteceram na diretoria. Eu poderia até repetir a mesma equipe, dançando poucas cadeiras por causa do repeteco ali de 2 ou 3 reeleições no mesmo cargo, né? Saíram 2, até assim pela disponibilidade de estar junto, foi o que eu conversei. Eu preciso de vocês junto conosco, né? Agradecer o Zé Augusto, que esteve conosco, e Zé Augusto vai dar mais fora, né? E está no conselho, vai continuar trabalhando conosco no conselho, e determinados outros conselhos representando a entidade também, né? O Guido também, o Guido tem a disponibilidade das segundas-feiras, ele é professor também, então é ruim para ele, então é uma exigência que eu não posso fazer, então, né? Por isso são essas pequenas mudanças. Mas, vou repetir, e o que eu coloquei, né, para a jornalista hoje, acho que a principal ação, né, ou o objetivo, vou chamar assim, de estar à frente da entidade, é fortalecer a entidade, trazendo o associado para maior participação nas nossas ações. Porque não adianta eu ter um quadro de 1.000, 2.000 associados, se nas reuniões de segunda-feira eu tiver uma meia dúzia aqui de associados participando. Não resolve. Eu acho que é na participação no conjunto, é no foro das necessidades, do que fazer, é que nós vamos trabalhar. E é claro, continuar, Marquinhos, tentar aquele nosso milzão, que está difícil, não chegamos lá ainda, nem botei mais aquele placar ali, está lá, stand-by na gaveta, com certeza a Olga não botou fora, mas está lá, porque olha, é uma batalha difícil, né? Mas o número está lá e nós estamos correndo atrás desse número, mas independente, seja 1.000, seja 800, 900, o que nós queremos é a participação desses junto à entidade, fortalecendo, demandando, é isso que nós precisamos, é isso que nós queremos que a entidade se manifeste, é nesse ou naquele assunto,
né? E é isso que nós vamos trabalhar. E é claro, continuar nas nossas mesmas demandas, né? Eu vejo ali o Dr. Pinarte e o comandante de segurança, né? Vejo a irmã Sandra Latari, Maria Clara, saúde, fortalecendo o Marieta, né? Mais uma torre e tantas outras, né? Coisas importantes, o EMOSP, a infraestrutura, eu vejo quantos aqui, eu vejo Perdigão, eu vejo Petrobras e tantos outros aqui, a importância da infraestrutura para as empresas, né, em Itajaí, São Humberto também, né, a importância, e essas coisas nós vamos continuar trabalhando sim, né, contribuindo, articulando junto ao poder público, ajudando naquilo que for possível, claro, né, e defendendo o associado acima de tudo, porque essa é a nossa proposta, né. Eu acho que estar à frente, na minha fala, quando da outra posse, é bem a questão do serviço, né? Eu, lendo o Monge Executivo, e no outro livro do Hunter, ele fala muito da missão do líder, que é servir. E é essa a proposta, quando nós colocamos para as pessoas, né? Quando, de certa forma, vocês nos colocam à frente, ver essa posição de liderança, e a nossa resposta é o serviço. Estar em serviço dos senhores e tentar fazer o melhor que os senhores esperam. Eu falo mais para roubar o discurso da posse, aí não tem graça, né? Gente, obrigada pela confiança, e vamos trabalhar para a gente ter um novo presidente lá. O Celola morreu, era ele, né? Contar que ele amarelou, nós trabalhamos, né? Quando ele assumiu, o compromisso era esse, ele estar no segundo mandato fazendo brincadeira, e eu sei das ocupações dele, das demandas que ele tem também na empresa, fica difícil sim, mas nós trabalharmos para ter um outro presidente com garra, e a gente ultrapassar aqueles 1000 associados que nós estamos esperando, gente. Obrigada. Tem outra pauta depois, né? Obrigada. Agradecemos a confiança de todos e a deferência que nos foi depositada. Desejamos êxito à nova diretoria e, nesse momento, vamos desfazer a mesa diretiva dos trabalhos e convidamos a presidente eleita, Maria Isabel Pinheiro Sandri, para uma pauta de uma pequena reunião que ela fará agora com relação à entidade. Quero também deixar registrado aqui, Maria Isabel, que eu soube esse final de semana que o nosso ex-presidente Marco Aurélio vai ser o vovô, então deixar os parabéns para ele.